Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma semana se passou, né? Está se encerrando mais uma semana, visto que eu entendo assim que é o maior caos, né? A maior situação de caos social que a nossa geração já passou, com certeza, né? E no meio dessa situação, ainda nós temos as dificuldades dos nossos governantes e que não têm conseguido agir de maneira coerente, e nós precisamos, eu quero assim deixar dois textos assim para nós como guias para nós intercedermos nesses dias, porque nós como igreja, nossa função com certeza não é ficar reclamando, não é ficar trazendo conflitos e coisas assim, mas trazer luz. E nós só podemos trazer luz se nós estivermos buscando em Deus isso, se nós estivermos orando a Deus, porque Ele é o único que pode trazer luz nessa situação. Então eu quero deixar assim dois textos para que a gente se oriente nesses dias, para nós estarmos orando a respeito disso. Não é esse o meu principal objetivo hoje, mas eu quero deixar esses dois textos que estão na palavra e que falam para como a igreja deve se comportar em relação aos seus governantes, ou em relação àqueles que detêm autoridade. Vocês com certeza já sabem que o primeiro está em primeira carta de Timóteo, capítulo 2, que diz: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor. Então, o nosso Deus nos orienta que nós devemos praticar isso, né? Nossa intercessão em favor das pessoas que detêm autoridade, para que eles tenham juízo, para que eles tomem decisões que vão trazer paz para a população de uma maneira geral, vai trazer um certo conforto, isso com respeito a elas. Tem um outro texto que é muito importante, que a gente não pode esquecer, é que apesar de essas pessoas que detêm essa autoridade, muitos deles não conhecem ao Senhor. E no capítulo 2 do livro de Salmos, diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. O verso 10 diz assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Então a Bíblia já prevê tudo isso, todas essas situações, e ela tem nos orientado como nos comportarmos diante dessas situações. Com certeza, homens ímpios têm sido colocados em posições de autoridade, e na medida que nós orarmos em favor da vida deles, como está orientado lá na primeira carta de Timóteo, e entendemos que o Senhor está por detrás dessa situação, é o Senhor quem pode trazer vingança a essa situação. Então, nós vamos nos apegar mais com a palavra de Deus e não ficar confiando em homens, na possibilidade de que algum homem de maneira messiânica se levante e conserte as situações. Esqueçam isso, não é possível que homens
que não temem a Deus, homens que não conhecem ao Senhor, de alguma forma possam trazer algo bom para nós, né? Mas se eles estiverem sujeitos, se a igreja estiver orando, estiver guerreando nas regiões celestes em favor da vida deles, para que eles sejam sujeitos à palavra de Deus, com certeza muitas coisas vão se alinhar, muitas coisas vão se corrigir nesse processo todo. Agora, a minha maior preocupação, gente, não é essa. Todos devem estar preocupados com isso, os noticiários estão falando disso, muita gente está batendo nisso, há um problema, realmente é um problema sério que está acontecendo, mas eu hoje estou preocupado com outra coisa. Me perdoem não estar preocupado com as coisas que todo mundo se preocupa. Porque eu estava olhando a última vez que nós pudemos nos reunir juntos, estar juntos, foi no dia 15 de março. Já se vão 42 dias que não podemos nos reunir, não podemos estar juntos. E a preocupação não é como estar ou não estar. A minha preocupação é como cada um de nós está se sentindo com a ausência, com a falta desse tempo de comunhão, de poder participar da vida uns dos outros. Porque nós temos plena certeza, nós sabemos que a igreja é a ferramenta do Senhor para nos ajudar, para nos proteger, para nos conduzir dentro dos parâmetros do Senhor, dentro da sua palavra, dentro daquilo que pode nos levar a um lugar seguro, que é o conforto da palavra de Deus. Eu encontrei nesses dias 2 textos que eu queria deixar para vocês, queria repartir com vocês, para que vocês meditem neles e recebam esse conforto, né? Cada um de nós, uma das coisas que eu pessoalmente tenho sentido nesses dias, com respeito ao isolamento, a estar distante, uma das coisas que eu entendo que o Senhor está buscando restaurar na minha vida é aquilo que eu chamo de sacerdócio individual. Se nós olharmos lá em Jeremias 31, quando fala que nós estaríamos debaixo de uma nova aliança, e lá em Hebreus capítulo 8 fala também sobre esta nova aliança, diz ali que ele inscreveria as suas leis nos nossos corações. Então as leis do Senhor estão escritas nos nossos corações na medida que nós conhecemos a Ele através de termos entregado as nossas vidas ao Senhor Jesus e Jesus ser Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele já selou as nossas vidas com o Espírito Santo, já derramou em abundância o seu Espírito sobre as nossas vidas. Ele nos ensina na carta aos Gálatas que devemos andar cheios do Espírito para não darmos espaço à nossa própria carne. Então, isso que eu chamaria desse sacerdócio individual, já recebemos toda a capacitação de Deus para individualmente não termos nenhum momento de vacilo, de ficarmos insatisfeitos, de termos algum tipo de temor diante de todas as situações, porque não estamos podendo repartir, ouvir uma mensagem diretamente, não podemos receber aquele conforto do carinho, do conforto de cada irmão, da troca das experiências, do abraço, do olho no olho, dessas coisas que são importantes, que o Senhor deixou para nós, faz parte das nossas vidas, precisamos disso também, mas o Senhor, para mim, tem servido nesse sentido, porque eu olho assim, vocês com certeza conhecem aquela frase que se diz, eu nunca vi isso escrito na Bíblia, né? Mas diz assim que brasa apagada, brasa fora do braseiro acaba se apagando. Eu
quando eu olhei para essa frase e olhei para aquilo que o Espírito Santo já fez e tem feito nas nossas vidas, e que as leis do Senhor estariam escritas nos nossos corações, eu entendi, tudo bem, eu entendo que existe esse perigo, mas nós não podemos estar sujeitos a isso. Não há necessidade de nos apagarmos por estarmos distantes por um pouco de tempo. Podemos até sofrer certas carências, né? Eu sinto carência, eu sinto a necessidade do conforto dos irmãos, mas o Senhor quer nos desafiar a andar nele com esse sentido de individualidade. Então eu queria deixar 2 textos que eu achei na palavra de Deus. Eu estou lendo nesses dias a carta aos Romanos, e no capítulo 15, tem no verso 4, fala assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então ele diz aqui que a palavra ela foi escrita, para o nosso ensino foi escrito, e que pela paciência e pela consolação da palavra, das Escrituras, nós tenhamos esperança. Então isso reafirma a necessidade urgente e premente que cada um de nós temos de buscar dia a dia na palavra de Deus o nosso consolo, o nosso conforto. Recebemos da palavra de Deus esse consolo e esse avivamento interior, avivamento dentro do coração, que vai ser trazido pela palavra de Deus em nossas vidas, para podermos superar esses dias. Nós não podemos passar por ele e chegarmos do outro lado totalmente abatidos, caindo aos pedaços, porque a palavra de Deus não está retida, a palavra de Deus está aí, disponível para cada um de nós. A esse instante nós não podemos nos reunir de maneira que costumávamos fazer, mas a palavra de Deus continua livre. E o Espírito de Deus está dentro dos nossos corações, está dentro do nosso próprio Espírito, nos avivando para que a gente se apegue mais ao Senhor e à sua palavra e a gente possa vencer esses dias que nós estamos passando. O outro texto que para mim é muito importante está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Primeira não. Confundindo as coisas. A segunda carta de Paulo a Timóteo, que diz assim, no capítulo 1, verso 6 em diante, fala: por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo estava exortando Timóteo, dizendo a ele para reavivar o dom de Deus que ele tinha recebido através da imposição de mãos do próprio Paulo, porque ele recebeu um espírito, o espírito que ele tinha recebido, essa ação do Espírito de Deus sobre a sua vida, esse dom de Deus que foi repartido com Timóteo, ele não era um espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de moderação. E esse é o Espírito Santo que tem sido derramado sobre nós. Nós também recebemos esse dom quando conhecemos ao Senhor Jesus, quando fomos batizados, quando recebemos o enchimento do Espírito Santo. Isso está em nós. Nós precisamos tomar disso. E assim como Paulo exortou Timóteo, nós somos exortados pela palavra de Deus para que seja reavivado esse dom
de Deus que há em nós, que recebemos, porque nós não recebemos espírito de covardia, mas sim de poder, amor e de moderação. Então, se nós estivermos firmados na palavra de Deus e vivemos nesses dias essa intensidade de vida com Deus nos nossos cotidianos, no nosso dia a dia, e com certeza nós vamos passar por essa pandemia, vamos chegar do outro lado muito mais cheios das coisas de Deus, com experiências renovadas, com momentos assim de exercício de fé, algo totalmente diferente. Nós queremos chegar lá do outro lado muito melhores do que éramos antes de começarmos a participar desse processo que está acontecendo nos nossos dias hoje. Eu queria deixar esse desafio com cada um de nós, né? Que a gente se levante em poder, mas em amor e moderação, que é o que recebemos da parte de Deus através do seu Santo Espírito em nossas vidas, e que nós possamos, né, vencer tudo isso, e que a gente não perca também a visão de que nesses dias a palavra não está retida, e que de alguma forma ela precisa transcender a nós, inclusive. As pessoas pelas quais nós estamos orando, elas precisam continuar recebendo. Nós precisamos achar uma maneira, precisamos encontrar alguma forma, estratégias de continuar levando a palavra de Deus àqueles que não conhecem. É o melhor momento que existe. O mundo vive debaixo de desespero e de situações de desesperança. Nós temos a palavra de Deus, que pode trazer esperança e conforto. Então é o melhor momento que a gente tem para poder propagar, para divulgar a palavra de Deus, para falar do Evangelho àquelas pessoas que estão próximas da gente de alguma forma. Que Deus te dê iluminação, que Deus te dê coragem e que Deus te dê ousadia para praticar isso. Isso é o desafio que eu gostaria de deixar hoje. Que o Senhor seja sobre as nossas vidas, conforte a vida de cada um e que nós possamos receber dele nesses dias também. Amém?